Olá, o debate está no ar. Estamos aqui toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura. Na TV tem debate toda terça às 9 da noite. Ou ainda, se você preferir, pode conferir todas as edições no Futura Play. 90 anos de idade. Décadas de carreira dedicadas a dezenas de peças, novelas e filmes. Marcas de uma atriz inigualável, Fernanda Montenegro. Experiente no teatro, cinema, rádio, televisão, publicidade, literatura, ela se autodeclara uma trabalhadora da arte. Sua obra perpassa a cultura, se entrelaça com a história e com a democracia brasileira. Fernanda Montenegro é o tema do debate de hoje. Eu convido você a ficar comigo e com os nossos convidados aqui no estúdio para discutirmos as questões sociais que permeiam esse momento de celebração à vida e à obra da atriz. Então, para começar, vamos ouvir Fernanda Montenegro. Essa semana, a nossa equipe encontrou com a atriz no lançamento do seu mais recente filme. Ela comenta as lutas das mulheres e o atual momento político do país. Vamos conferir. Você não sabe a falta que você me faz. O filme começa nos anos 50. Já galgamos alguns postos importantes. Precisamos ainda consolidar isso, não é? Mas perto do que talvez nossos avós passaram, compreende? Não há exceções em todas as gerações, mesmo com toda a nossa, vamos dizer, a nossa não compreensão de quem está em volta, do que nós somos como úteros, não é? Basta dizer isso, né? Nós temos úteros. Então, quem bota a humanidade do lado de fora é quem tem útero. Eu acho que já conquistamos lugares importantes e hoje temos uma face bem clara. Perto do... com a idade que eu estou, já vi o mundo caminhar bem. Ainda precisamos, mas já conquistamos. Já pelo menos temos uma posição de reivindicação, não na retaguarda, na periferia. Já estamos com uma luz em cima. A arte muda o mundo, a arte sustenta o mundo, a arte define o mundo, sensibiliza o mundo. Ela é tão transformadora que geralmente numa situação de força e de uma não democracia poderosa, ela apavora, não é? Mas a gente sobrevive através dos milênios. Não é milagre, é trabalho, é consciência, é vocação, coragem, resistência e saber que a gente é fundamental numa sociedade, a arte é fundamental. E nós somos oficiantes, não é? Temos uma vocação inarredável. E se a gente faz a vocação da gente, metade da vida está resolvida, a outra metade a gente vai trabalhar. É isso aí, vamos trabalhar. Uma delícia sempre ouvir Fernanda Montenegro falando, né? E hoje, então, para o nosso programa, eu estou aqui com outros dois trabalhadores da arte, do jornalismo. Quero agradecer já a presença de vocês aqui no estúdio comigo. Primeiramente, Ednei Silvestre, jornalista, escritor. Agradecendo também a TV Globo por liberar a participação do Ednei aqui com a gente hoje. E a Ana, também muito obrigado. Ednei, eu quero começar perguntando para você o seguinte. Recentemente você acompanhou, né, a Fernanda muito de perto. Teve esse privilégio. Meses com ela para a gravação de um programa especial, um Globo Repórter. E ela fala muito aqui sobre a questão do trabalho, né? Ela fala sobre essa dedicação, deu certo, a carreira, a vocação pela busca de liberdade. Então, como é que você acompanhou isso no dia a dia dela? De que forma essa busca pela liberdade, essa dedicação ao trabalho perpassa ou aparece ao longo do dia a dia? Ela é fabulosa, como nós sabemos, né? E é daquelas pessoas que quanto mais você conhece, quanto mais você conversa, mais você admira. Ela disse uma coisa linda quando eu me referi e perguntei para ela se ela, sendo tão modesta, e ela disse, eu não sou modesta, porque ela tem noção
do trabalho que ela faz para chegar ao que ela consegue, à excelência que ela consegue. Mas, então, você é uma operária da arte. Falou, eu não sou operária. Aí ela usou o exemplo do pai, que era um carpinteiro e que fazia grandes objetos, pequenos objetos, que depois eram moldados em ferro, na época da guerra, em que você não tinha as máquinas aqui. E ela disse, ele era um artesão. Como ele, eu sou uma artesã. Ela é artesã da palavra. E a Nanda Torres, claro, filha dela, disse que a Fernanda tem uma busca ela falou, da gestalt da palavra. Então, quando elas citou um exemplo muito engraçado que eu não tive chance de usar no Globo Repórter. Elas gravavam um comercial, que eu não sei se era de sabão em pó ou se era de máquina de lavar, e elas tinham um diálogo e a Fernanda dizia alguma coisa tipo, lava, enxágua e seca. E fez uma vez, duas vezes, e a Nanda virou-se para a mãe e disse assim, mãe, tá ótimo. Falou, não, enxágua. Eu tô falando mal porque eu não sou. Né? Então, ela tem um apreço pela palavra que é um dos pilares desse talento excepcional dela. Essa dedicação 100% em tudo que ela se propõe a fazer, né? Isso também aparece no resultado do trabalho. Ela tem um texto para transmitir, ela tem a palavra para transmitir e ela ela solidifica a mensagem de alguma forma. Pois é. E a Ana Kfouri está aqui com a gente também, é atriz, diretora teatral, professora do curso de artes cênicas da PUC-Rio. Ana, a Fernanda Montenegro sempre destaca a importância da arte para a sociedade, você também como artista. Como é que você consegue pontuar? Qual relação você faria entre o trabalho da Fernanda como atriz e a democracia brasileira, por exemplo? Primeiro, queria só falar, porque estava falando da palavra, né, que é maravilhoso lidar da Fernanda com a palavra, sabe? A palavra para ela é ato, é atitude, é ética. Está colada, né, na ação, no pensamento. Então, ela traz isso, é uma força do corpo, né? E ela traz, quer dizer, uma leitura minha que as asas, né, da imaginação, lendo um pouquinho sobre ela falando do pai, né, do artesão, que ela entendeu esse ofício de ser um ser oficiante no trabalho e que ele era um artesão obstinado, então ela traz isso na formação com a intensidade da mãe. Ela fala da mãe, né, que ia do riso ao pranto, né, da paixão à raiva, e me trouxe muito assim, ela na formação dela, assim, estou imaginando, né, o apolíneo e o dionisíaco, né, o apolíneo ali do artesão, né, esse rigor. Porque para lidar com a palavra, como ela lida, tem que ter um rigor, tem que ter uma disciplina, né? Porque ela todo um cuidado com qualquer palavra que ela emana para o mundo, não é isso? Porque também ela tem uma coisa que acho que é uma característica muito marcante, que é um lidar com o outro. Ela escuta o outro. Então, quem lida com a palavra, escuta. Então, hoje, acho que ela é uma força, né, para a gente, né? Ela representa, assim, muito essa questão do rigor, da disciplina e dessa intensidade desse dionisíaco, que o Apolíneo não dá conta, dessa loucura que muitas vezes também ela fala, né, que assusta, mas ao mesmo tempo é o que interfere. A arte é isso, ela dá um sopro de artisticidade e de loucura e de lucidez para a sociedade. Salva, né? A arte salva. A arte salva. Ela diz que a arte do Brasil salvará o Brasil. Pois é, e o comprometimento da Fernanda Montenegro com as artes ao longo das décadas foi tema de uma sessão solene na Câmara dos Deputados. Esse é um destaque da redação que a gente vai ver na tela agora. Eita. A homenagem aos 90 anos da atriz nascida Arlete Pinheiro também foi marcada por discussões sobre o atual cenário para a cultura no país. Uma frente parlamentar mista foi lançada com apoio de mais de 270 parlamentares, entre deputados e senadores de todos os partidos políticos. Entre os objetivos da frente está a defesa do cinema e do audiovisual brasileiros. E aí eu quero saber do Ednei Silvestre, né? A gente está falando aqui 90 anos dessa figura que é Fernanda Montenegro, e a gente vê que aos 90 anos, de certa forma, a representação política dela também se transforma. Você consegue fazer essa análise?
Eu não sei se transforma, porque ela sempre defendeu o que ela chamava de bem comum. O que talvez pareça transformação é porque a nossa volta, a volta dela e a nossa volta, houve uma radicalização que obrigou essa pessoa que nunca foi partidária a se pronunciar com uma voz ainda mais forte. Porque a situação dos 90 anos deu a ela talvez uma consciência da admiração que temos pelo que ela construiu, e aconteceu essa situação da invasão da polícia, daqueles funcionários da prefeitura na Bienal, ao mesmo tempo em que ela, depois de relutar um pouco, fez a capa de uma revista, da 451, em que ela se veste de bruxa e tem livros e está numa fogueira, que provocou a ira eu não vou chamar da extrema-direita, porque nem extrema-direita, nem é direita, dos menos informados. Né? E ela fez uma capa profundamente política, porque ela sempre defendeu a cultura e passou a ter essa visão de radical por defender a cultura que todos temos direito. E vale lembrar, eu acho, que vale lembrar, as origens da Fernanda estão nessa atitude dela de querer a cultura para todos. Ela é uma menina, foi uma menina de subúrbio, de pais de vidas modestas. Ela foi trabalhar aos 15 anos. Então, ela conhece o que é a vida brasileira melhor do que todos nós. Né? São 75 anos de trabalho artístico. E ela tem perfeita consciência do que a arte, do papel da arte no desenvolvimento do país. Pois é, o Ednei mencionou a capa da revista, vale a pena olhar, além de ler os textos, obviamente, tem um ensaio lindo de fotos aqui, como essa foto mencionada também, ela sobre os livros, a gente consegue mostrar aqui. E assim como essa, tem várias outras fotos muito interessantes nesse ensaio da revista 451. E aí eu quero saber o que esse episódio todo que a gente está falando aqui da revista, por exemplo, o que isso revela sobre questões sociais presentes ao longo da carreira da atriz, né? Ela, como bem disse o Ednei, já pontua, já sinaliza o que ela pensa sobre a importância da arte, mas como é que você vê essas posições agora em 2019, Ana? Não, o que eu acho assim, incrível porque foi uma interferência precisa, cirúrgica, no momento certo, né, em que estava acontecendo um episódio lamentável de censura na Bienal aqui do Rio e outros episódios de censura que têm acontecido. E ela... Mas esse foi chocante. Esse a foi entrada da polícia, quer dizer, não era polícia, mas eram funcionários da prefeitura então para recolher obras. Exatamente, recolheram, né? Então ela... Não recolheram. Mas não, tentaram. Então foi uma interferência assim precisa de uma pessoa com uma consciência de potência, com uma consciência crítica no momento e inclusive de estar e escolheu a imagem, porque a imagem, a fotografia, ela traz uma síntese, uma força, sabe? Não a imagem ilustrativa, mas aquela que eu lembrei até da Hilda Hilst, né? Poesia não se explica com um soco. A foto é uma narrativa, né? Um soco, exatamente. Ela é um conteúdo, muito conteúdo exprimido ali, né? E eu acho que ela se expõe e se põe em luta contra a censura. Então ela junta a gente, ela faz todo mundo estar de mão dada, ela nos mantém de mãos dadas. 90 Aos 90 anos, exatamente. Quando ela podia perfeitamente sentar-se em seu trono de grande dama, que ela detesta ser chamada, mas seu trono de rainha do teatro, rainha das artes, e ficar quieta. É uma atitude, né, artística, estética, ética e política, né? Tem todo esse... E a gente está mencionando aqui os 90 anos e ela está mais ativa do que nunca, né? Sei que dá para usar essa expressão, mas ela está muito ativa e mais de 20 anos depois da primeira indicação ao Oscar pela atuação em Central do Brasil, também que já virou um clássico do cinema mundial,
Fernanda Montenegro pode voltar ao tapete vermelho de Hollywood agora com o filme A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Eleito para representar o Brasil na premiação, o filme traz Fernanda no papel de uma mulher cuja determinação superou o tempo. E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? Em meio às comemorações desses 90 anos da atriz, os colegas da produção comentaram para a gente sobre como é trabalhar com Fernanda Montenegro. Vamos conferir. A maior atriz brasileira celebrou seu 90º aniversário no palco do Teatro Municipal de São Paulo, em evento do filme A Vida Invisível, o representante do Brasil no Oscar 2020. Ter Fernanda Montenegro com a gente hoje, 90 anos, a maior atriz que a gente tem, com uma generosidade ímpar, é muito emocionante para mim. Assim, eu poderia morrer hoje, porque eu estou tão feliz de ter a oportunidade de contar essa história. É como trabalhar com uma atriz aos 20 anos, a energia dela, a irreverência dela, o senso de humor, assim, na verdade ela é uma grande jovem e é de uma energia muito contagiante, assim, quando a gente está junto dela, assim. Então eu nunca me lembro que ela tem 90 anos, eu lembro que ela é uma amiga querida. O exercício da atuação para ela é um exercício de humanidade, não é? E a gente ao lado aprende. Ela nessa altura da vida continua dando tanto para o Brasil e para a gente que está à volta. Ela escuta, é a coisa mais linda do mundo. O trabalho de atuação para ela é um trabalho mesmo de escuta, e através da escuta, através do outro, ela fica enorme. Parece que é uma pessoa que cresceu, a cada personagem que ela viveu, ela foi acumulando sabedoria. E por isso ela é um manancial de sabedoria. Para mim foi uma honra tremenda, né? Dividir um personagem com uma atriz dessa grandeza, talvez uma das maiores atrizes que o Brasil já teve. No começo eu fiquei um pouco nervosa, né, de saber que era ela, mas a Fernanda tem um jeito assim muito especial de conduzir as coisas. Ela é muito generosa, ela é muito excepcional naquilo que ela se propõe. E aí, de repente, a gente estava falando da Eurídice e eu me dei conta que eu estava conversando com uma atriz, e eu tão jovem, e ela com tanto tempo já de carreira. Foi muito especial para mim, assim, está sendo, na verdade, muito especial. Inspirado na vida de milhões de mulheres. Eu acho que um dos traços característicos dela é a coragem também. Ela nunca deixou de se posicionar, tanto na ditadura militar, quanto na democratização, pedindo direta já, quanto hoje, lutando contra o desmonte da cultura. Ela nunca se deixou calar pelo governo, seja ele ditatorial ou democrático. Ela nunca se deixou silenciar. Então, nesse sentido, ela é um farol para nós artistas, porque a luz dela sempre foi mais forte do que qualquer desmando de qualquer governo. Sem arte, o país não tem caráter. Nós estamos aqui e sabemos que temos uma imagem positiva, de criatividade, também de caráter social. Tudo isso é emprego. Porque parece que a arte é uma coisa abstrata, que não passa no diário, no pão nosso de cada dia. Não é verdade. Talvez o campo da arte seja o maior fornecedor de mão de obra. Os filmes estão aparecendo contra tudo e contra todos. O mal ou bem, os monólogos, os diálogos estão existindo em pequenos teatros, eu digo catacumbas. Estamos vivos, mas nós estamos absolutamente vivos. Muito bom, a gente ouviu aí alguns depoimentos de encontros com Fernanda Montenegro, algumas palavras que surgem, né, como corajosa, generosa, sábia. E a Ana, que Furi está aqui com a gente, também teve alguns momentos aí de uma relação artística com a Fernanda. Compartilha um pouquinho com a gente, Ana. Não, o primeiro encontro que eu tive com a Fernanda foi muito inusitado, assim, porque eu não lembro nada, eu só lembro dela, que eu fui a uma exposição há anos atrás, porque eu tinha que ir, eu fui sozinha e de repente, eu não me lembro se foi no Paço, gozado, tudo se apagou da minha memória, menos a Fernanda. Aí de repente eu vejo a Fernanda vindo na minha direção.
E eu falei, gente, a Fernanda Montenegro vindo na minha direção. Aí eu olhei assim pro lado para ver se tinha alguém, o que era, e ela Será veio. que é comigo mesmo, aquela reação? Foi exatamente. E aí ela veio, oi, queria te parabenizar pelo trabalho que você faz, é muito importante. Na época eu dirigia 2 grupos de teatro, a Companhia Teatral do Movimento e o Grupo Alice, e ela sabia de mim e sabia e veio parabenizar e valorizar o meu trabalho. Eu estava falando aí dessa atenção que ela tem com o outro, dessa escuta. Ela é atenta ao mundo, ao outro, sabe? Ela realmente te vê, sabe? Então foi assim impressionante. Esse ficou marcado, foi um encontro marcante. E depois eu tive outros encontros, mas um encontro que eu me aproximei mais foi quando ela foi me ver, quando eu voltei a atuar depois de 16 anos dirigindo, que foi difícil, porque um pouquinho antes da peça, entraram e falaram para mim, olha, tá a Fernanda Montenegro e o Sérgio Brito estão aí, eles vão entrar, porque não querem ficar em pé. Então, naqueles 10 minutinhos antes, quando eu estava sozinha, era um monólogo, desabitando, esvaziando com o acordeon que eu tocava. E qual o impacto de receber essa informação? Nada, sabe quando você fica assim? Aí eu me lembrei de uma frase do Novarriná, que era esse autor, que ele fala, o ator entra na solidão na frente de todos. Aí eu, por 10 minutos, tive que entrar, lógico que falei boa noite ali, mas não, né? Tive que entrar na solidão na frente da Fernanda e do Sérgio Brito. Enfim, ela assistiu e depois ficou muito tempo falando comigo. Ela é muito generosa mesmo, e você fica ali engolindo as palavras dela querendo, e ela está em pensamento com você. Ela pensa, ela espera a palavra, ela tem cuidado com essa palavra, sabe? E aí eu desenvolvi uma interlocução assim com ela. E é incrível, eu me sinto assim honrada. Ela é uma espectadora. Essa questão, Ednei, que você também mencionou e a Ana está trazendo para a gente, de uma pessoa que sabe também escutar, né? Eu acho que para criar também um personagem ou para ser esse ícone que representa tanto para muito além de uma atriz no Brasil, essa função de ouvir, de prestar atenção ao que está ao redor dela é uma característica fundamental? Ela ouve o mundo, ela é atenta. Todas as vezes que conversamos, e eu já observei isso, não era só comigo, ela ouve o outro, ela quer saber do outro. O fato de ela ir a espetáculos teatrais, circulou um videozinho dela no show do Milton Nascimento, e ela, encantada, deslumbrada, cantando junto, tem um realimentar da vida com ela. E até agora vou citar a Nanda Torres novamente. Ela não é uma grande atriz do passado, ela é uma pessoa do presente, atenta ao presente. Ela ter aceitado tornar-se essa frente de um movimento de resistência pela cultura, o que ela já foi vilipendiada, insultada, xingada, e ela enfrenta como uma pessoa consciente de que aquele é o papel que lhe coube neste momento da história. E ela vai. Muito bem. Bom, a gente está ao vivo no Facebook. Se você está acompanhando o nosso programa hoje, na gravação de quinta-feira, 24 de outubro, você pode mandar aí a sua mensagem para a gente. Tem o Edgar, por exemplo, mandando os parabéns aqui para a Fernanda Montenegro, uma lindona, vida longa. O Brasil agradece o trabalho pela arte, cultura e educação para a cidadania. Valeu, Edgar, pelo recado. Também a Silvia dando os parabéns à Fernanda Montenegro e agradecendo pela homenagem aqui no Futuro. Então, a gente também agradece a sua companhia. E ainda a Aline dizendo, né, atriz monstra, grande Fernanda Montenegro. E é isso, a gente tem essa referência de um carinho muito grande, né, que as pessoas têm por ela. E a gente vai relembrar também uma entrevista que a Fernanda recentemente gravou, ela concedeu aqui para o Canal Futura, na verdade, em 2018, ela conversou com a nossa equipe do programa Faz a Diferença, durante o lançamento da sua fotobiografia, que está, daqui a pouquinho aqui eu vou mostrar um pouco mais para vocês, a gente tem uma dedicatória, inclusive, mas vamos conferir primeiro essa reportagem. Fernanda Montenegro apresentou sua autobiografia, Itinerário Fotobiográfico, lançada pelas edições Sesc. Tem uma hora que você diz, ponho isso ou não ponho? Não? Isso aqui é tão particular, devo pôr? Mas tem uma hora que você diz assim, meu Deus, eu vivo me exibindo num palco
a minha vida inteira trocando de cabelo, de roupa, de sentimentos, de épocas, porque é também contar o meu interior. E isso veio pela possibilidade do Sesc, que se interessou pela minha vida e fez esse livro. Esse livro levou 4 anos sendo feito. Tivemos que levantar acho que pelo menos 8 para 9 décadas. Estou muito feliz com esse livro. Pois é, e o livro está aqui nas minhas mãos, um dos exemplares, e esse é um exemplar muito especial, sabe por quê? Porque além de todas as fotos, você vai ver que ele é bem grosso aqui, tem muita foto, muita informação, mas esse aqui especialmente tem uma dedicatória aqui que a Ana trouxe para a gente mostrar, especialmente feita para ela, pela Fernanda Montenegro. Conta um pouquinho pra gente, Ana, sobre esse momento do encontro e também sobre esse livro, de que forma ele retrata literalmente as imagens aqui tão históricas, né, de Fernanda Montenegro ao longo das décadas. Esse livro é uma beleza, e você viu ela falando ali, acho que 4 ou 5 anos, então traz todo esse rigor, né, essa coisa do dia a dia, de escolher. E uma coisa também que eu acho bonita, e que a Fernanda Torres falou, a filha falou da mãe, que ela fala, minha mãe, ela exerce no palco, mais ou menos isso, né? Exerce no palco o mesmo que exerce na vida. Isso é muito bonito, porque arte e vida não se separam, não tem essa separação, né? E ali ela estava falando o que eu escolho, mas é que, né, a pessoa que... a gente agradece, né, esse livro, e aí ela conta a história dela, que se mistura, né, com a história do Brasil. Esse aqui, está mostrando essa foto, é um momento histórico da presença dela no Oscar, né, ela com figurino aqui, um convite para o Oscar aqui, desse lado de cá também. Então, como a gente mencionou no comecinho do programa, a história da cultura brasileira tem muito a ver com o trabalho de Fernanda Montenegro, né? O desenvolvimento dela, quando ela começou, quando ela fez o tal concurso para locutora da Rádio Ministério da Educação, e lá ela começou a desenvolver, ela começou a aprender, como ela diz, não era um curso universitário, mas ela começou a fazer adaptações de grandes autores, e eles tinham cursos, né, sobre esses autores nacionais e estrangeiros, numa época em que o Brasil tinha saído da ditadura do Getúlio, o mundo tinha saído da Segunda Grande Guerra, e havia essa consciência de que através da informação, através da cultura, e o rádio era uma dessas fontes, você poderia ajudar o país a se desenvolver e ser mais justo. Em seguida vem a fase a volta de Getúlio Vargas, que coincide com a entrada dela no teatro. Depois, a criação do Teatro dos Sete, na euforia dos anos JK, e por aí vai. Lembrando que ela recusou 2 vezes o Ministério da Cultura. Foi 2 vezes convidada e 2 vezes ela recusou. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta mais. Tem muito mais história aqui para a gente celebrar de Fernanda Montenegro. 90 anos de Fernanda Montenegro. A gente já volta, continua mandando sua mensagem para a gente pelo Facebook do Futura. O debate está de volta e nesse bloco vamos falar sobre a intensa produção artística de Fernanda Montenegro aos 90 anos. Entre as recentes novidades está o lançamento de um livro de memórias. E logo nas primeiras páginas, Fernanda narra parte da história da imigração de seus antepassados. Para os meus filhos, que cresceram na zona sul do Rio de Janeiro, nos anos 60 e 70, a saga de nossos antepassados pode parecer um folhetim ou uma tragédia. Para mim, é uma realidade brutal de sobrevivência. Descendo de gente quase medieval, ligada à agricultura e ao pastoreio. Foi junto dessa gente que eu cresci. A família de meu pai era de lavradores portugueses e a de minha mãe de pastores sardos italianos. Foi junto dessa gente que eu cresci. Pois é, no livro Prólogo, Ato, Epílogo, a atriz carioca, acostumada a estar nos mais diversos palcos, compartilha, entre outros momentos,
a emoção e a surpresa de se apresentar em equipamentos de atendimento educacional na cidade de São Paulo. E é sobre a relação das artes com a educação, a reportagem que a gente confere agora. Aos 90 anos de idade, Fernanda Montenegro lança o livro Prólogo, Ato, Epílogo. Ela afirma que é a cultura das artes que faz uma nação e comenta sobre a relevância dos diferentes equipamentos culturais para a educação. Nada é mais importante do ponto social do que a arte. Além da criatividade, além do imaginário, além daquilo que parece que não é utilitário, não é? A gente não faz o pão, a gente não cura um paciente, a gente não constrói um prédio, mas por nós existirmos, tudo isso exige a chamada mão de obra, o artesanato. Reunidos no Teatro Municipal, seus companheiros de produção cinematográfica também comentam a respeito do papel educativo da arte. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da arte é que ela educa, ela humaniza. Né? Um sujeito que vê um filme e se emociona, ele leva aquele filme para sempre e aprende muito com ele. O audiovisual na educação pode ser uma maneira leve, gostosa, de tocar em assuntos fortes, emocionantes, difíceis e que devem ser falados para justamente a gente poder mudar e tomar consciência. Esse filme, por exemplo, é um presente para conversar depois. O cinema é uma maneira maravilhosa de você fazer isso, né? Porque eu acho que o cinema, assim como a música, por exemplo, ele te pega por lugares que você não entende direito. Eu acho que ele te faz entender coisas emocionalmente, não só cerebralmente. Então eu acho que seria muito bonito que a gente tivesse uma colaboração. Na França eu acho que tem uma coisa super bonita, que os alunos são educados através do cinema para aprender história, assim. Então eu acho que seria incrível se a gente pudesse ter mais cinema nas escolas e se a gente pudesse ter mais filmes que tratam de temas que são temas urgentes do momento que a gente está vivendo. Pois é, o momento que a gente está vivendo é esse e, além da arte, a questão da educação está sempre presente aqui com a gente no Futura e a gente está falando sobre a alta produtividade de Fernanda Montenegro aos 90 anos. Eu estou aqui com o livro Prólogo, Ato, Epílogo nas mãos e eu queria ouvir da Ana e do Ednei um pouquinho dessa relação. A gente está falando de educação, basicamente, né? Falando de arte, de provocar reflexão e Fernanda atuando nessas diferentes frentes ao longo das décadas. Como é que a gente consegue fazer essa relação de uma influência de um ícone, né? Ela acaba se tornando um ícone para a cultura brasileira, mas para a educação do país. Como é que você vê isso, Ana? Eu tenho... Desculpe, diga lá, Ednei. Vou atropelar aqui, que eu tenho uma experiência pessoal que é uma prova muito concreta do poder da Fernanda sobre a educação e sobre os jovens. Eu era um garoto em Valença e no Clube Fenianos eles tinham uma televisão, preto e branca. E nessa televisão, em Valença, eu vi pela primeira vez um espetáculo, um programa que era o Grande Teatro Tupi. E nesse Grande Teatro Tupi, uma peça que era, em inglês, Summer Smoke, era o Anjo de Pedra, em português. E era uma peça do Tennessee Williams. Eu nunca tinha ouvido falar em Tennessee Williams, não sabia quem era a Fernanda Montenegro. Aí aquela moça chamada Fernanda Montenegro, aquela mulher chamada Fernanda Montenegro... Apareceu naquela tela na sua frente. Me encantou e eu fiquei prenhe de amor pelo teatro, pela vontade de conhecer mais por causa dessa Fernanda Montenegro na telinha de televisão. Desculpe, eu atropelei, mas esse caso pessoal... Obrigado por compartilhar essa história. Esse caso pessoal, obrigado. Eu agradeço muito a ela. O que eles, né, o Teatro 7, me deu através, e quando eu vinha ao Rio, aí eu tentava ver, e como a Ana de Gordberg falava na época do apartheid, quando havia toda aquela opressão na África do Sul, por onde eles conseguiam falar de liberdade e de futuro? Teatro. Desculpe novamente, gente. Eu fui atropelando, não sou de atropelar, mas... E é muito bonito, assim, na Fernanda, que transitou e transita por várias linguagens, né? Você ali falou do rádio, teleteatro, né?
cinema, série, e começou a dar palestras, né, fazer pelo SESC. É maravilhoso isso. Por quê? Porque ela fala o tempo inteiro dessa artesã. O que acontece? Você, na feitura das coisas, você está pensando. Você para de ter esse pensamento dicotômico, que pensar uma coisa e fazer a outra. Entendeu? Quando você está fazendo, você está pensando, você está arejando o pensamento, você está suando. Então, é maravilhoso, porque é produzir também na educação, e ela vai falar com os jovens, ou como foi falado do cinema, de colocar o cinema, o teatro, qualquer atividade artística, estimula o pensamento próprio, das pessoas começarem a pensar. E pensar é fazer também, sabe? Então, assim, isso sustenta a sociedade, porque coloca a gente em suspensão. Isso aí. É a arte. É a arte. Uma outra produção artística também que a Fernanda está envolvida, que o público vai poder ver, é o suspense O Juízo. Então, sobre esse lançamento também de 2019, a gente conversa agora com o diretor do filme, o Andrusha Waddington. Bem-vindo, Andrusha. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa tarde. Valeu. Boa tarde, Andrusha. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Andrusha, a gente sabe que o Juízo narra a história de um acerto de contas, né, que leva 200 anos para se concretizar. Um filme que traz aí, entre outros pontos, a relação com o tempo e também a reparação de questões históricas. Conta pra gente como é que o papel da Fernanda Montenegro se insere nessa discussão. Ela faz uma espírita, né, a Marta Amarantes, que faz o contato com os mortos, né? E ela faz brilhantemente bem, ela faz com uma sensibilidade enorme. A Fernanda é um luxo ter ela numa produção, né? Pois é, e você como diretor tem também o roteiro da Fernanda Torres e o filme tem interpretação do Joaquim Torres Waddington, neto da Fernanda Montenegro. Então, de que forma essas relações familiares impactam os bastidores de uma gravação e o trabalho dela? A gente é meio uma família de circo, né? Um é trapezista, outro é malabarista, o outro é equilibrista. Então, é meio natural que isso aconteça. A grande novidade foi o Joaquim, que foi uma ideia até do produtor, Fernando Zagallo, porque a gente não estava encontrando um menino de 16, 17 anos. E ele falou, por que vocês não fazem o teste com o Joaquim? Eu perguntei, Joaquim, você se interessa? Falou muito. Interesso muito. Então, eu falei, você faz, então, se prepare e faz o teste. E o teste dele foi muito bom. Então, foi meritocracia dele. Pois é, a Ana está aqui no estúdio com a gente e conhece também o Joaquim, né, Ana? É uma graça ele. Tudo bom, Ana? Ele é uma graça. Ele é uma graça e, por um acaso, ele está fazendo aula comigo, que eu dou aula de artes cênicas, e sempre aparecem outros alunos, né? Aí eu falei, você é da onde? Ele é da filosofia. Eu, ai, que legal, né? Adoro filosofia, bem-vindo à filosofia. E ele está fazendo esse semestre... Ele faz aula contigo lá na PUC, né? Isso, projeto Atuação. Uma graça, parabéns. Obrigado. Uma graça ele. E pensa e se coloca, uma graça, assim, com a voz muito bonita. Acho que é uma coisa no sangue, então, tá na família, né? Esse posicionamento. Andrusha, conta um pouquinho mais pra gente sobre o filme, né? De que forma essa discussão também que a gente vai poder ver em breve, que vai chegar aí às telas, e o papel também da Fernanda Montenegro. Como é que a importância desse filme, como é que você vê agora em 2019? Ele é um filme de gênero, mas que ele traz um acerto de contas entre a escravidão e o homem branco, né? Tem um acerto de contas ali que move a trama. Não posso dar muito spoiler do filme, mas o crioulo faz o Coraça, que é o escravo, que vem buscar esse acerto de contas. Com a Kênia Bárbara, que é sua filha. A gente tem o Felipe Camargo e a Carol Castro, que fazem um casal, pais do Marinho, que é o personagem do Joaquim. Ele é um alcoólatra, o Augusto, que perde tudo na cidade e leva a família para uma fazenda, que é uma herança da família, com uma agenda secreta, porque ele acha que lá tem diamantes na propriedade. Mas ele não conta isso nem para a mulher, nem para o filho, ele vai enlouquecendo. E nisso o Coraça aparece para esse acerto de contas. E a gente tem uma participação especial do Lima Duarte, que faz o Ourives, o Costa Breves, que
que conheceu muito o pai do Augusto, e a Marta Amarante, que é espírita, a Fernanda Montenegro, e a gente tem também o Dr. Lauro, Fernando Eiras complementando o elenco. Que elenco. Um grande elenco, né? Primoroso. Que luxo. E o filme se passa todo nesse lugar, quer dizer, o filme começa com eles chegando nessa propriedade e eles ficam quase que magnetizados e presos nesse lugar onde o Augusto vai enlouquecendo. É um filme, não é um filme de horror, é um suspense sobrenatural, porque tem essa questão dos mortos, né? E é um filme muito mais de clima do que de susto. E a previsão para chegar aos cinemas? 5 de dezembro nos cinemas. 5 de dezembro nos cinemas. Agora, a gente falando de uma produção um pouco mais antiga, até compartilhando aqui, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrevistar a Fernanda Montenegro no lançamento de Casa de Areia, lá em 2005, na época ainda eu trabalhava como repórter em Porto Alegre, vocês foram até lá fazer a divulgação, e eu lembro que ela mencionou muito sobre essa questão do trabalho também, né? Você dirigiu Fernanda Torres junto com Fernanda Montenegro e ela compartilhava um pouco sobre a relação familiar, mas no momento do trabalho era diferente. Você pode compartilhar um pouquinho pra gente? Mudou alguma coisa de lá pra cá, desde 2005, desde Casa de Areia? Não mudou nada, quer dizer, lá era um ambiente bem inóspito, né? A Fernanda realmente é uma operária padrão, que ela realmente imprime uma seriedade, um profissionalismo, que faz com que o elenco inteiro esteja muito concentrado e dedicado ao trabalho, né? Ela é um luxo de atriz, assim, não preciso nem mencionar. E no Casa de Areia, a gente realmente se isolou. Por acaso, no Juízo, agora, um pouco disso se repetiu, porque é um outro filme de locação. Então, a gente estava filmando em Barra do Piraí, entre Barra do Piraí e Piabas, numa fazenda. E a gente ficava lá, e tinha uma outra coincidência que também não tinha internet, então era muita conversa entre nós, mas a Fernanda realmente, em termos de parceria, é uma parceira de trabalho incrível. Muito bem. Então a gente vai ficar agora esperando aí para o mês de dezembro chegar, poder conferir o Juízo, mas já agradecendo a sua participação, e pode fazer o convite para a gente. Então, Andrucha, quem quiser conferir o Juízo, se você quiser contar um pouquinho mais para a gente. O Juízo, 5 de dezembro, no cinema perto de você. É um filme que eu acho que vocês vão se emocionar, vão se assustar, e aguardo vocês nos cinemas. Muito bem, e vamos prestigiar Fernanda Montenegro também. Obrigado, Andrucha. Eu que agradeço. Valeu, um abraço. Um abraço a todos. Valeu. Ednei, um pouco do que o Andrucha compartilha aqui é o que a gente vem falando e se confirma em cada depoimento. Nessa dedicação, não importa o projeto, não importa com quem seja, há uma ética do trabalho. O prazer do trabalho, a dedicação ao trabalho. Eu fiz uma vez a apresentação de um prêmio literário em que ela fazia leitura de texto do Drummond, Clarice e Fernando Pessoa. Então fomos ao ensaio, era o ensaio de uma apresentação de um prêmio. Ela faz com tal dedicação, eu fiz aquela coisa, não sei o que, agora vamos, bobagem que ela era, Fernanda Montenegro. Aí ela entrava e ela dizia, era um texto desse primeiro, né, que era Drummond. E aí, era uma leitura. Ela fazia leitura e eu falei, gente... A primeira já é extraordinária. Ela terminou e falou, você se incomoda de fazermos de novo? Eu falei, não, tá maravilhoso. Aí ela fez uma vez, duas vezes. E a cada vez que ela fazia, eu ficava mais boquiaberto. De onde ela tira o rigor, a busca da palavra? Tem uma ceninha da novela essa última que ela fez, que é a Dona do Pedaço, em que ela devia dizer... acho que torci o pé. Aí ela fazia de uma forma, em seguida de outra. E a cada vez tinha uma intensidade e eu via como isso ia, vou usar, talvez incorreto, contaminando os outros atores e eles iam entrando. Então, tem uma densidade, aquilo que a Andrucha também chamou a atenção, tem uma densidade que ela vai dando a quem está perto e ela vai puxando
a excelência de cada um. É uma forma de pela desafiar o dedicação. outro pela dedicação. Talvez. Eu vejo eu vejo muita admiração, mas como também foi dito pela Carol, não foi a Carol que falou, foi a Júlia, que de repente ela é uma colega. Ela é uma atriz que está ali e aí ela pergunta ao diretor disse para ela, você está se abaixando muito. Cuidado com o foco, né? O foco ali. Aí, então ela interpreta, ela dá emoção no foco. É extraordinário. Eu vi uma vez um documentário em que isso acontecia, que quem fazia isso era Meryl Streep, do Escolha de Sofia, que é um filme intensíssimo, e ela tinha que ter um momento intenso em close, em que ela entrava entre sombras. O único momento que ela disse que não podia fazer assim, que só podia fazer uma vez, que por favor fizesse tudo que ela só podia fazer uma vez, é o momento em que a Sofia tem que escolher qual filho ela manda para a morte. E ela disse que não conseguiria fazer outra vez e ela não conseguiu. Aí dali ela... Mas... e Fernanda tem... É até clichê dizer, mas é uma grande atriz mundial, gente. É uma estupenda de uma atriz. E que privilégio nós temos de estar com ela, poder vê-la. E não é à toa que foi indicada ao Oscar e pode ser novamente esse ano, né? E ela transita por várias linguagens artísticas, deixando uma marca dela, com linguagens artísticas diversas, distintas, é diferente, né? Da TV, do cinema, do teatro, são lugares, então isso é maravilhoso que está falando, porque é a questão da experiência, do aqui e agora, de viver, não preciso de novo experimentar, e aqui está melhor. Então, assim, uma pessoa pode falar, não, já está bom, não, ela sabe que pode fazer melhor. Essa coisa de, sabe, de cavar, sabe, de cavar a marca, né? e dar Como o você melhor falou, a questão de de si. locução, vários eventos, voz, a gente ouve a voz de Fernanda Montenegro, é uma marca. Que ela tem da voz, quando ela Nossa. contava aquela história que eles pediram uma peça para o Nelson Rodrigues, e o Nelson não entregava, e ela ligou, e aí ela disse, ela contando inteira, Nelson, aqui é Fernanda, aqui é o Nestor. E ela conta assim, então ela era uma grande contadora de histórias, ela tem esse domínio, ela tem o ouvir dos outros e ir transmitindo. Que ela traz ela tem humor, né? Uma graça, uma profundidade, são muitas coisas, é complexo. Agora a gente está falando de muitas peças, de muitos filmes, de muitas produções em que ela participou. Você consegue destacar, Ana, o que seria a participação mais marcante ou a principal obra de Fernanda Montenegro? Você ousaria? Não, jamais ousaria. Caiu pra você. Não, jamais ousaria. Eu prefiro colocar esse lugar dela de transitar. E por experiência, né? Começou com rádio, né? Então ela tem uma ligação com a palavra, com a locução, depois foi para teleteatro, ligação de trabalhar, fez retrospectiva do Teatro Universal, retrospectiva do Teatro Brasileiro, essa relação com a palavra, formou um programa, né, o Grande Teatro. Foi a primeira atriz contratada pela primeira televisão brasileira no Rio de Janeiro. E trabalhou, e ousada, né? Foi fazer um trabalho, um teatro experimental, no melhor sentido da palavra, com Gerald Thomas, né? Ela é corajosa e se afirma no rigor do dia a dia. Então, é entre o rigor, né, e essa plenitude, né? Que é esse gozo de estar ali atuando. Então, acho difícil. Eu prefiro colocar essa coragem que ela tem, porque é um grande feito isso, de uma grande artista, né? Transitar em linguagens diversas, todas essas sabe? linguagens. Com o rigor da palavra. A palavra, gente, hoje tem que ser repensada. Ela fala isso o tempo inteiro, a palavra está sendo jogada fora, no ralo. E ela traz esse rigor da palavra e, ao mesmo tempo, abrindo, né, ela é com uma maestria, com uma profundidade, com uma simplicidade. Na leitura agora do Nelson Rodrigues, por ele mesmo, ela conta. Gente, eu peguei esse texto, ela ficou um ano trabalhando o texto para fazer leituras, né? E quando você, numa simplicidade, uma profundidade, sabe? Que é difícil essa simplicidade de alcançar, só com essa artesã, né, da arte. Aí, de repente, você está lá vendo e está abrindo um campo semântico do Nelson Rodrigues, um campo nelsoniano, como ela gosta de dizer, né? Aquele campo potente, patético, né? De repente, você não está mais vendo a Fernanda e está vendo a Fernanda, engraçado.
é uma maravilha, sabe? Agora, por outro lado, a gente está falando aqui uma grande atriz, a gente está, né, celebrando os feitos dela pela carreira, mas ela não gosta desse termo, a dama do teatro. Né? Ela detesta. Por que ela detesta, Dinei? Ela, primeiro, uma grande dama faria dela uma aristocrata das artes cênicas. Ela detesta. Ela se sente bem com os colegas, aqueles que ainda estão por aqui, e ela tem imenso prazer em partilhar com eles, em estar com eles. Eu a vi há uns 3 ou 4 anos recebendo um prêmio de melhor atriz, e ela chamou alguns desses colegas para subirem ao palco com ela, porque ela considera que o trabalho, particularmente o trabalho de teatro, é feito em conjunto. Então, você tem a resposta do colega, você tem o apoio do colega. Eu sinto que ela sente uma discriminação de outra forma. Ela seria a grande dama. E que seriam os outros? O que seria uma pessoa que eu sei que ela tinha enorme admiração? Se ela é a grande dama, que seria Bibi Ferreira. É inaceitável para ela. Né? Uma pessoa que acompanhou, a Bibi é mais velha que ela, bem mais velha, acompanhou, admirou a Bibi. Um dos sonhos da Fernanda era trabalhar com a Bibi, fazer alguma coisa, uma dirigir a outra e tal. Então imagina como deve ser ofensivo para ela pensar que alguém está menosprezando alguém que ela admira, admira ainda, admirará sempre. Agora, Ana, como artista, essa questão de você assumir um título como esse, grande dama, isso pode ser limitador, de certa forma? Não, porque o que eu penso, assim, é que ela é inteligente demais para aceitar isso, porque poderia engessá-la numa coisa única e grande. E quando ela é múltipla, né? Plural, intensa, ousada. Então, assim, é óbvio que ela não vai aceitar, apesar de ser um título carinhoso, que as pessoas querem acarinhá-la com isso, ela não aceita porque ela traz a intensidade dionisíaca com o apolíneo no rigor do dia a dia, isso não vai ser engessada nunca, né, com um título assim. Então, nesse sentido. E também pelo que a gente falou tanto aqui, pela escuta, isso que você acabou de falar, estar com o outro, né? Pois é, a gente no nosso programa, para quem acompanha o debate, sabe que não importa o assunto, se é mais sério, se é mais leve, a gente sempre tem espaço para os memes, que é a forma que a gente acredita que a internet encontrou para traduzir a nossa realidade. Tem meme, inclusive, de Fernanda Montenegro. Vamos ver qual é o meme que a produção separou aí. Beijinho no ombro para as invejosas. Esse é o personagem dela numa recente novela em que ela literalmente fez essa frase mais ainda popular do que já era, letra de um funk de Valesca, e ainda na frente da família e na balada, Fernanda Montenegro de Nossa Senhora até o beijo, que virou um clássico já para teledramaturgia. Exatamente, Natália Timber. Essa novela aí também. Tem um outro beijo muito famoso. Conta pra gente. O beijo com Renata Sorrah. Renata Sorrah. Toda noite, às vezes de dia nas matinês, nas lágrimas amargas de Petra von Kant. Que elas eram namoradas, eram amantes, na verdade, não eram namoradas. Eram amantes e elas tinham cenas íntimas no palco durante meses. E ninguém saiu do teatro, ninguém gritou, ninguém falou nada. Parece assim, lá no passado as pessoas talvez fossem mais abertas. Muito bem. E nessa novela teve uma proposta dela, né? Que tinha que... Foi no primeiro capítulo, se não me engano, logo no começo. Né? A Fernanda fala, vivo há tantos anos, como é que eu não posso beijar? Vou beijar só no final da novela? Se eu vivo há anos, né? Tem que... Muito bem, tá aí a imagem novamente do beijo. Então, Fernanda Montenegro para todos os gostos, de santa a baladeira, tem Fernanda, como dissemos aqui, muito versátil para contribuir cada vez mais aí para a nossa reflexão sobre a cultura brasileira. Bom, a gente está encaminhando para o finzinho do programa. Eu queria saber se vocês têm algo para concluir. Tem como pensar no que vai ficar de Fernanda Montenegro para a história do Brasil daqui a mais de 90 anos, quando a gente for analisar? Eu não sei, mas eu já pedi, já propus a pauta. Eu quero fazer o Globo Repórter dos 100 anos dela. Muito bem. Ai, que maravilha. Vamos Queremos assistir. Vamos ver que peças ela estará fazendo. Né? Será Nelson Rodrigues?
Né? É legal também pensar assim, de várias pessoas falando dos encontros, porque imagina quantos encontros, né? E ela responde, ela retorna, né? Isso dá outro livro aí. Fica o convite também para a Fernanda Montenegro vir aqui para o estúdio do Debate no Futura também, para a gente conversar sobre tantos anos ainda de produção pela frente. Mas não espera 10 anos, não, antes dela fazer os 100. Com certeza. 90 e alguns meses, ela está mais do que convidada. Todos os dias queremos Fernanda Montenegro aqui com a gente. Bom, Ana, muito obrigado. Ednei, também foi um prazer conversar com vocês. Para mim também, para nós. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia. Tem debate toda semana na TV, no Facebook, no Futura Play. Então, beijos e abraços. E para a gente encerrar, tem um clipe com imagens especiais aí de Fernanda Montenegro, gravadas essa semana no lançamento de um filme aqui no Cine Odeon. Tá aí para você. O cinema inaugurado em 1926 ficou lotado essa semana para essa homenagem pelos 90 anos de idade e mais de 70 anos de carreira de Fernanda Montenegro. E teve até parabéns para ela aí. Que legal. Beijos e abraços e até a próxima.